Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, nós falamos hoje do futebol, ficou no empate, né? Então tá bom para todo mundo, né? Tá ótimo. Irmãos e irmãs, nós temos também hoje o dia de Santa Rita. Não quero aprofundar aqui a história porque a liturgia hoje é própria do domingo, mas vale a pena depois aprofundarmos uma história bem interessante de uma mulher que era casada, buscava conversão em toda a sua família, né? Conversão do esposo, conversão dos filhos. Como sabemos, o esposo foi assassinado, depois os filhos queriam vingar a morte do pai, e ali o drama da mãe e esposa, que vem a situação dos filhos que querem cometer violência, e Deus escuta as orações dela. Os filhos são acometidos de saúde grave e vêm a falecer, evitando assim maior tragédia. Santa Rita também, na sua busca da conversão da sua família, teve depois que também rezar para amenizar a família do seu esposo, que queria vingar ainda a morte dele. E assim, a vingança não aconteceu pela força da oração dela e por tantas formas que ela buscava a paz, rezando bastante e se entregando a Deus. Abraçou a vida religiosa, depois de ficar então sem uma família da qual ela tinha constituído, e assim se tornou uma monja e se consagrou a Deus. Santa Rita então pode nos ajudar muito nas orações da conversão da nossa casa, e claro que ela sofreu, como nós vimos esse breve relato, e se aprofundarmos a história dela, veremos quanto a oração custou em sua vida, quanto ela esperou em Deus e as graças aconteceram. Mesmo passando pelo mistério da cruz, mistério do sofrimento, ela alcançou as graças que ela buscou nesta terra. Irmãos e irmãs, nesse domingo podemos meditar um pouco uma preparação para o domingo de Pentecostes. Estamos aí a 2 domingos de Pentecostes. O próximo será o domingo da Ascensão, que Jesus vai prometer a nós o envio do Espírito Santo subindo ao Pai. E essa liturgia de hoje quer nos recordar a presença do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que ele quer fazer em nossa vida? O Espírito Santo, para entendermos a sua presença, precisamos ter uma distinção um pouco das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Conhecemos o Pai pelo próprio nome, embora não sabemos o rosto do Pai, que não se revelou, não se encarnou como Jesus Cristo, mas a palavra Pai nos aproxima da figura de Deus Pai. Os pais aqui na terra, no caso também os sacerdotes, nos dão um pouco um reflexo de longe, claro, nunca igual daquilo que é Deus Pai. Então temos uma proximidade do que seria Deus Pai. O Filho, que é mais ainda próximo a nós, que abraçou a nossa condição humana, o próprio Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, sempre que é apresentado na Escritura, na tradição também da nossa fé, é tido sempre como uma figura talvez não tão próxima, porque é simbolismo, é o fogo, é a água, é o vento, é o dedo de Deus, mas esse simbolismo aponta para essa realidade do Espírito Santo, que quer então ser a presença de Deus e nos revelar as coisas invisíveis daqui da terra. Nós conhecemos a Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo. A Eucaristia que nós vamos receber, o corpo de Cristo, que se transformará em corpo do Senhor em sangue, será então para nós a grande transformação que o Espírito Santo faz. Então somos um povo guiado pelo Espírito Santo. E assim nós escutamos na segunda leitura do Apocalipse, esse sinal falado por São João, os sinais derramados, que ele diz que esses sinais substituem a presença de Deus enquanto não alcançamos o céu. Um desses sinais que destacamos aqui é o templo que nós participamos, a igreja que nós participamos, substitui aqui a ação do Cordeiro de Deus. São João fala, quando chegarmos no céu, não precisaremos do templo, estaremos diante do próprio Cordeiro. Enquanto não chegamos, passamos do templo nosso, a casa de Deus, a morada do Senhor, local onde nós encontramos verdadeiramente a Deus. Mas também unido às palavras de São Paulo em seus escritos, São Paulo fala que nós, cada um de nós, é templos vivos
de Deus, templo do Espírito Santo. E como cuidamos do nosso interior? Talvez seja essa boa pergunta, pensando na importância do templo, o templo físico, mas o templo que é a nossa casa, que é o nosso coração, que é o nosso interior. Que tempo nós dedicamos ao cuidado interior da nossa vida? Como é que nós administramos o nosso interior? Cuidamos das nossas emoções, cuidamos da nossa fé, cuidamos das nossas tentações, conhecemos bem o nosso interior. Nós vivemos num tempo de baixa cultura espiritual, que nós não meditamos sobre o que está dentro de nós, não pensamos, apenas dizemos que temos, quem somos, mas não, talvez, aprofundamos, não entendemos na graça de Deus o que está em nós, o que Deus pode tirar daquilo que está em nós, que o templo que está no nosso coração, ele é formado e construído pelo próprio Jesus. Para isso, sempre o autoconhecimento, mas ao mesmo tempo pensarmos que Deus nos ajuda a nós sermos formados pelo Espírito Santo. E como é que somos formados pelo Espírito Santo? Quando deixamos ser guiados pelos apóstolos, pela igreja, por Deus. Como nós vimos aqui nessa primeira leitura de hoje, o Atos dos Apóstolos, esse grande ensinamento que a igreja vai sendo formada nas discussões que vão acontecendo. Notemos aqui que Paulo vai a Jerusalém trazendo questões da Antioquia, em que justamente há um debate sobre a conversão de pessoas que eram do paganismo, que se converteram então ao cristianismo. E esses pagãos, eles queriam de alguma forma que outras pessoas aceitassem a sua condição de não serem circuncidados. E tinham razão, porque a circuncisão era própria da época da lei judaica. Então não era necessário abraçar a graça de Cristo, a lei do Evangelho, abraçando essa lei de cultura judaica. E notemos aqui como é importante a discussão das questões essenciais da nossa vida. No fundo, o ensinamento para nós dessa leitura é pensarmos que os apóstolos discutem sobre a salvação, sobre a fé em Cristo. É o que nós precisamos amadurecer cada vez mais em nossos relacionamentos. Aprendermos a dialogar e a também recuar quando for necessário. E aprender também com os apóstolos a discutir aquilo que é necessário no tempo adequado. Vejam que os apóstolos saem da Antioquia, vão a Jerusalém, falam com Pedro, tentam uma solução, apontam caminhos e depois da escuta do Espírito Santo decidem o que é melhor para a comunhão e a unidade entre eles. Irmãos e irmãs, somos nós que precisamos aprender a ser educados pelo Espírito Santo, a não querermos coisas rápidas, nem soluções imediatas, mas ao mesmo tempo sabemos como Deus quer que nós nos unamos, como a fé quer que nós sejamos formados pelo Espírito Santo e unidos, buscando mesmo diante das discussões, as soluções que Deus quer nos ajudar a fazer. A solução pode ser um momento de silêncio, pode ser um momento da oração, pode ser um momento de nós, na melhor hora, dialogar com as pessoas. Geralmente as soluções que nós buscamos nem sempre são as melhores, nem sempre são essas guiadas pelo Espírito Santo, que é um bom diálogo, que é colocar ali em questão aquilo que é para a nossa salvação. Será que na nossa casa, será que dentro do matrimônio, será que dentro da nossa família nós aprendemos a dialogar pedindo o auxílio do Espírito Santo? E depois, como nós vimos, aquilo que eles decidem de acordo com o Espírito Santo, Pedro e os apóstolos, falam uma grande máxima, que eles querem não impor nenhum fardo sobre ninguém, não querem colocar um peso, mas querem somente a exigência do Evangelho, que é a exigência de desapego, de amor, de uma exigência pela misericórdia de Deus. Pensemos nós, se estamos colocando peso sobre os nossos irmãos, ou se estamos buscando um caminho lento, mas do Espírito Santo, que é o caminho da unidade. O caminho da unidade, ele é lento muitas vezes, mas ele dará o seu fruto, porque tem a graça, tem sempre a oportunidade do Senhor nos orientar e educarmos como Nossa Senhora, que soube ser guiada pelo Espírito Santo, e guardar o silêncio e a hora da nossa fala. E notemos aqui o Evangelho, que mais uma vez nos fala do Espírito Santo,
para que o Espírito Santo é o nosso defensor. Jesus promete a nós o defensor, o paráclito, o advogado em outras traduções. E o Espírito Santo, nessa qualidade que é dada, quer dizer para nós que o Espírito Santo é o nosso consolador e apoiador em todos os momentos. Então peçamos mais o Espírito Santo e tenhamos clareza de que Deus nos dá a luz e a abertura para enfrentarmos as situações que nos são colocadas. O Espírito Santo é aquele que ativa a capacidade nossa de perseverar e ver além daquilo que está acontecendo. O Espírito Santo é a luz de Deus, defensor, consolador, que nos aproxima daquilo que Jesus gostaria que nós vivêssemos entre nós. Por isso, então, usa dois verbos aqui São João para explicar o Espírito Santo: recordará e ensinará. Recordará o quê? As palavras de Jesus. Tudo que Jesus já falou a nós, tudo que nós escutamos na sua palavra, só poderá ser vivido se for com a graça do Espírito Santo. Para atualizar o que Jesus está falando a nós, precisamos pedir o Espírito Santo e deixarmos que Ele possa nos guiar, não a nossa vontade, mas a vontade que o Espírito quer mostrar a nós nas situações que estamos lidando no nosso dia a dia. E ensinará, porque cada um de nós tem um aprendizado segundo o que o Espírito Santo inspira na nossa vida. Para cada um de nós o Espírito Santo vai dar uma capacidade. Os dons, muitas vezes, não só aqueles dons naturais, mas os dons daquele momento. Naquele momento Deus te dá uma graça. Não perca a oportunidade dos ensinamentos que Deus pode te dar quando nós deixamos o Espírito Santo nos orientar e nos guiar nessa vida. Que assim seja. Amém.